Fala pessoal, tudo bom? O professor Luiz Bedinotto aqui com vocês para darmos continuidade à resolução do nosso simulado, de termodinâmica. Chegamos à questão 153 do nosso simulado. Mas antes disso, não deixe de baixar o nosso e-book com todas as questões de física do Enem a partir de 2009, resolvidas e comentadas para você, de 2009 até o ano em que você está assistindo esse vídeo. Todas resolvidas e comentadas por mim, professor Luiz Bedinotto. Baixe lá no nosso site, cursovagacerta.com, não, desculpa, ebook.cursovagacerta.com, beleza? ebook.cursovagacerta.com. Não deixa de assistir, ir no nosso site, ver o nosso site, cursovagacerta.com. Lá também tem a opção e-book, tu vai poder baixar lá tranquilamente. Vai poder lá ver os nossos vídeos que a gente tem no YouTube, os simulados, fique à vontade. Show de bola? Vamos então à questão 153, sem mais delongas. O diagrama abaixo representa em unidades arbitrárias a pressão P em um recipiente contendo um gás ideal, como função do volume V do gás, durante um processo de expansão. Show de bola. Selecione a alternativa que preenche corretamente as lacunas do parágrafo abaixo, na ordem em que elas aparecem. Na etapa em que o volume aumenta de 1 para 2, essa etapa aqui, de 1 para 2, o que estará acontecendo com a energia interna? Show. Vou chamar essa primeira etapa aqui de etapa A. Depois, na etapa em que o volume aumenta de 2 para 3, vou chamar essa etapa aqui de etapa B. E por último, de 3 para 4, ele quer saber o que acontece com a energia cinética, eu vou chamar de etapa C. Só para a gente se organizar, porque eu vou escrever aqui embaixo, vai ficar tudo bem organizadinho, bem bonitinho. Bem, vamos lembrar o seguinte, energia interna, Nossa variação da energia interna, ela depende do quê? A variação da energia interna é 3 meios de NR ΔT. Olha só, 3 meios é 1,5. N é o número de mols. R é a constante dos gases ideais, Constante do gás. Ou seja, tudo isso aqui, são constantes. O que eu estou querendo dizer? Que a energia interna depende única e exclusivamente da nossa temperatura. Relação diretamente proporcional. Se eu aumentar a temperatura, aumentarei a energia interna. Se eu diminuir a temperatura, consequentemente, diminuirei a energia interna. Bem, show de bola. Isso ficou claro? Maravilha. Vamos entender o que acontece primeiramente no nosso processo A. Vou até trocar de cor a nossa canetinha. Nós fazemos bem devagar. Entendemos. Processo A que tem daqui até aqui, Processo A. O que nós temos, Como é que eu vou saber se a temperatura aumentou ou não? A gente vai ver pela equação de Clapeyron, processo A, PV igual a nRT. Equação de Clapeyron. Repare, no início aqui, temos 1 e 1. 1 vezes 1 dá 1, NR, isso aqui é tudo constante. Então, nossa temperatura no início eu poderia dizer, 1. Nossa temperatura no início. Posso dizer que a minha temperatura aqui no início ela é igual a 1, Beleza. Foi até esse ponto aqui. O que aconteceu? Pressão vale 3. Nosso volume 2. Maravilha? 3 vezes 2 vai ser igual à nossa temperatura. 3 vezes 2 é 6. Opa! Minha temperatura aumentou, Posso perceber aqui, Houve um aumento da temperatura. Se houve um aumento da temperatura, relação diretamente proporcional, minha energia interna, então, aumentou. Aumenta. Tranquilo essa ideia? Maravilha? Não pode ser a letra B. Não pode ser a letra A. Aumentou. Beleza. Primeira parte A resolvida. Vamos para a segunda. Para a parte B.
Partezinha B diz o seguinte. Ele sai deste ponto aqui e vai até esse ponto aqui. Bem, esse ponto inicial a gente acabou de calcular, é 6, né? Tá aqui, ó. Calculei ele. Já nos ajuda para a parte B, né? E veio até esse pontinho aqui, ó. Vamos ver o que aconteceu. Novamente, Clapeyron. PV igual a NRT. PV, né? Neste nosso ponto aqui. 3. E o nosso volume aqui vai ser 3. Pressão 3 e volume 3. Né? Então, vamos substituir ele aqui, ó. 3 vezes 3 igual NR, constante, temperatura, né? Que a gente tem. Opa, isso aqui foi igual a 9. Repara o seguinte, 9 é maior do que 6, né? Houve um aumento da temperatura durante o processo B. Houve um aumento da temperatura. Se aumentou a temperatura, aumentou a variação dela, aumentou a minha energia cinética. Então, vou escrever aqui, ó. Aumenta. Aumenta. Podemos cortar a letra C, que diz que permanece constante. Maravilha. Ficamos agora na nossa última etapa, etapa C. Será que aumenta ou diminui? Vamos avaliar. Etapa C. Sai deste pontinho aqui, né? E vai até ponto 4. Nossa etapa C. Só que repare o seguinte. Nossa etapa C aqui no início, a gente já sabe a resposta, ó. 9. Acabamos de ver, acabamos de calcular. O que vai acontecer aqui no final dela, na variação dela, né? Vamos lá. PV igual a NRT. Constante mais uma vez, né? Aqui, ó, temos um volume 4 e temos uma pressão 1. 1 vezes 4 igual ao T. Nosso T aqui vai ser 4. Opa! De 9 foi para 4, diminuiu minha temperatura. Diminuiu minha temperatura, o que vai acontecer com a minha energia interna? Ela vai diminuir. Relação diretamente proporcional. Então, aqui por último, ela diminui. Diminui. Aumenta, aumenta e diminui. Gabarito letra E. De elefante, de Equador. Show de bola? Maravilha? Gabarito letra E, energia interna. Repare o seguinte, não esqueça, energia interna, relação diretamente proporcional com a temperatura. Aumenta a temperatura, aumenta a energia interna. Diminui a temperatura, diminui a energia interna. E a nossa equaçãozinha de Clapeyron. PV igual a NRT. Show de bola? Então tá, vou ficando por aqui. Qualquer dúvida, deixe nos comentários. Te vejo na questão 154. Um forte abraço, tudo de bom, tchau.